Olá, povo abençoado, povo de Deus, a paz do Senhor para todos nós, que Deus venha nos abençoar sempre. Estamos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Deus e eu convido você a fazer isso, porque não existe nada mais maravilhoso do que a gente tirar um tempinho e refletir um pouco nos conselhos de Deus, né, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes ele tem uma palavra de conforto, às vezes ele tem uma palavra de consolo e às vezes ele traz para nós também uma palavra de exortação. Por quê? Porque somos homens, né? Somos dotados de falhas, sempre estamos falhando em alguma coisa, então o Senhor está sempre ali nos aconselhando. E graças a Deus que nós temos Ele, né? Para nos aconselhar, para nos instruir, nos orientar. Imagine uma vida sem instrução, imagine uma vida sem orientação, imagine uma vida sem regra, uma vida sem limite. Às vezes quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de uma liberdade que nós temos em Cristo, né? Porque Ele quebrou as nossas cadeias, né? Ele nos libertou. Então, assim, nos libertou do mundo da escravidão, do pecado, do engano, da mentira. A liberdade, para muitos, às vezes, é fazer tudo o que ele acha que ele tem direito, sem pensar no outro, né? Sem pensar, às vezes, naquela pessoa que ele casou, que ele divide a vida, sem pensar no pai, na mãe, sem pensar na família, sem pensar em ninguém. Então, para muitos, liberdade é isso. Para nós, liberdade é você ter a certeza da sua salvação, é você ter os seus pecados perdoados, é você ter o seu nome escrito no livro da vida, é você não fazer mais parte da escravidão do pecado, porque Cristo nos libertou. Então, isto é liberdade, tá certo? Então, às vezes, Deus ele nos traz uma palavra de exortação para que a gente entenda que a vida ela é cheia de quê? De regras, de limites, de instrução, né? Nós, por exemplo, se nós pegarmos um carro aqui e sair, né, para ir a algum lugar, a gente sabe que nós temos que respeitar o quê? A lei do trânsito. Aquele que não respeita a lei do trânsito, né, ele acaba ou se machucando ou machucando alguém. Então, a vida é cheia de regras e nós precisamos observar essas regras. A Bíblia ela é cheia de regras, ela é cheia de limites, ela é cheia eu digo limite com relação ao homem, né? Ela tem os seus princípios, seus valores, e isso não muda independentemente de quem eu sou. Não muda. Independente da minha posição, a Bíblia não muda de maneira nenhuma. Ela vai ser sempre a palavra de Deus e ela é sempre a palavra de Deus. Quem precisa mudar é eu e você, certo? Então, eu convido você hoje para mais um Reflita Comigo e nós vamos meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. E João, ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado. Esse advogado se chama Jesus Cristo. Ele está sentado à destra do Pai ou à direita do Pai e ele intercede por você, né? Nós sabemos que o advogado é aquele que leva a causa ao juiz. O advogado ele faz o quê? Ele escuta, né, o seu cliente, a pessoa que precisa da sua ajuda, e ele leva, ele escuta, ele vê tudo o que aconteceu e aí ele leva, né, para julgamento. Então, assim, Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus ele é aquele que nos apresenta diante de Deus. Ele é aquele que intercede por nós diante de Deus. Se nós não tivéssemos essa ajuda, esse apoio, não sei como nós estaríamos. Mas bem-aventurado que Jesus veio e morreu por nós, pagou um alto preço para que nós fôssemos o quê? Livres. Então nós somos livres porque Jesus nos libertou. Eu pergunto para você, você quer ser livre? Você pertence a alguma igreja? Você é algum ministério? Que ministério você pertence? Porque não dá para nós vivermos sem essa instrução, não dá para nós vivermos sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus, porque existem dois caminhos, o céu e o inferno. Existe o reino das trevas e o reino da luz. E Deus, ele coloca isso bem à mostra para a gente. Deus deixa isso bem visível.
E a escolha de em que caminho queremos andar é nossa, né? Ele mostra os caminhos, ele mostra ali. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem anda em Jesus tem vida e tem vida eterna, né? Tem vida em abundância. Então, assim, mas é tudo uma escolha. Tudo é escolha. É nós, às vezes, abrir mão de algumas coisas que nos satisfaz, ou que satisfaz a nossa carne, para nós podermos satisfazer o nosso Deus, agradar o nosso Deus, né? O Deus que nós servimos, o Deus que acreditamos piamente que morreu por nós para nos dar vida eterna, né? Para nos dar essa liberdade, né? A liberdade de escolha. Eu tenho a liberdade de escolha, eu posso escolher. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. Eu posso escolher. Eu posso analisar as escrituras. Eu posso observar o mundo em volta de mim. E eu posso escolher. Eu posso fazer essa escolha. A quem eu quero servir. Sabendo que essa escolha, ela vai trazer para a minha vida eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Quando eu escolho servir a Cristo, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que aprender a renunciar. E nos dias de hoje, a maior dificuldade nossa é a gente ver pessoas que gostem ou que pelo menos lutem para renunciar, porque renunciar não é uma questão de gosto. Na verdade, renunciar é uma questão de você querer. Porque a renúncia, ela nos traz dores, ela nos traz tristeza, muitas das vezes ela nos traz sofrimento, porque é uma luta que você tem da sua carne com o seu espírito, né? O espírito deseja as coisas de Deus e a carne deseja as coisas daqui. Então, quando você aprende o valor da renúncia e o que isso traz para a sua vida, então você faz isso com mais facilidade. Nunca vai ser fácil. Mas você aprende porque você sabe o valor que isso traz para você, o valor que isso agrega na sua vida. Então, renunciar o mundo, quando eu digo renunciar o mundo, eu estou falando de renunciar os prazeres carnais, né? Aquilo que às vezes traz uma alegria muito boa para a nossa vida, mas ela é passageira, é um momento, né? Depois, às vezes, muitas das vezes vem as consequências, e consequências muito dolorosas, né? Então, assim, eu trago para você, nesta manhã abençoada, que renunciar, né? Jesus disse que aquele que quer ser discípulo dele tem que renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e o seguir. Não dá para seguir a Jesus, não dá para ser um seguidor de Jesus, não dá para ser um discípulo de Jesus se eu não aprender a pegar a minha cruz e abrir mão dos meus prazeres. Nós precisamos aprender a levar a cruz, não abandonar ela por nada e aprender a renunciar, abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres, daquilo que às vezes satisfaz a nossa carne, né? Que nos dá alegria momentânea, para aprender a andar com Cristo. Josi, andar com Cristo é muito ruim? Não. Andar com Cristo é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque Deus traz para a nossa vida paz. Quando Ele entra na nossa casa, eu digo casa-coração, quando Ele entra no nosso coração, a primeira coisa que Ele faz é uma limpeza. Ele faz uma limpeza na nossa vida, Ele vai tirando tudo aquilo que não presta, porque Deus Ele não mora em casa suja. Então Ele vai tirando tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não traz nenhum benefício para nós e vai fazendo tudo novo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, ou seja, Jesus fez uma limpeza na sua vida, entendeu? Agora tudo se faz novo. Você vai andar numa novidade de vida. Por quê? Porque você vai conhecer um Deus, você vai andar num caminho onde tudo é muito novo para você, tudo é muito surpreendente. E você vai entender, na medida que você for se aprofundando neste caminho, nesta caminhada com Jesus, você vai vendo que é muito gratificante servi-lo. E que é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você torna ser verdadeiramente uma pessoa livre. Você pode escolher. Nada lhe prende, porque você já não vive mais debaixo do jugo do pecado. Entendeu? Da obrigação de fazer uma coisa que você não quer fazer. Porque Jesus lhe ensina a fazer a coisa certa. E quando nós amamos a Cristo e sabemos que Ele está em nós, Ele também nos dá a condição de entendermos os seus mistérios,
né? Então, assim, servir a Cristo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sirvo a Jesus há uns 30 anos, 31, 32 anos por aí, e não me arrependo. Pelo contrário, me arrependo de não ter conhecido Ele desde da minha infância, entendeu? Desde eu muito novinha. Isso eu me arrependo. Mas de servi-lo, não. Eu tenho uma alegria enorme em servir a Jesus. Para mim é uma honra, é um prazer, é muito gratificante você servir a Cristo, andar com Ele e saber que Ele anda com você, que Ele cuida de você, que Ele zela de você, que Ele lhe ama, que Ele faz por você o que os homens não podem fazer. Gente, se você anda com Cristo, se você observa os mandamentos do Senhor, se você já o aceitou, você sabe. Se você ainda não o aceitou, aceite Ele, para que você possa conhecer esse Deus maravilhoso que Ele é. Você só vai poder entendê-lo e conhecê-lo se você abrir um espaço. A Bíblia diz que Jesus mesmo falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com essa pessoa e vou fazer nele morada. Mas se ele não abrir, ele vai continuar lá batendo, até você decidir abrir a porta para ele. Então eu lhe dou um conselho nesta manhã maravilhosa. Abra a porta para Jesus. Deixe ele entrar na sua vida. Deixe ele fazer morada. E você vai ver que muitas coisas vão mudar. E o que é mais glorioso é saber que você tem uma salvação quando você morre, se você permanecer nos seus caminhos. E é você saber que nunca você vai estar sozinho. Ele sempre vai estar do seu lado, cuidando de você, cuidando de mim. Meus amores, e essa é a palavra desta manhã do Reflita Comigo. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário. Se você quer oração, se você precisa de oração, deixe aí. Apresente aí o seu propósito. Você não precisa dizer o que é, só diga que você está fazendo um propósito, precisa de ajuda, se é familiar, se é financeiro. Nós vamos estar orando, nós vamos estar lançando um caderninho de oração, apresentando cada pedido de oração, e todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui juntinho, eu e você. Se às vezes a palavra não é aquilo que você espera, porque a palavra nos confronta sempre, né? Não fique triste, é porque Jesus lhe ama, tá bom? Cheio do coração, que Deus nos abençoe sempre, pois Ele é a nossa força. E até o próximo Reflita Comigo.